Bem-vindos ao Pode Crer na Bíblia. Que bom ter vocês conosco para mais um estudo diário da série Bíblia Fácil Apocalipse. Olá! Hoje a gente está na lição 9, A Mulher e o Dragão. Isso mesmo, baseada lá em Apocalipse capítulo 12. A gente vai analisar juntos os pontos principais do guia de estudo e do vídeo do Bíblia Fácil, né? Exato. É um capítulo, assim, bem denso, cheio de simbolismo. Apocalipse 12 joga a gente bem no meio daquele grande conflito cósmico, sabe? É verdade. Então vamos lá. A lição começa pedindo para a gente ler Apocalipse 12, versículos 1 e 2. Diz assim: Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Aí a primeira pergunta do Guia Bíblia Fácil é: quem essa mulher representa? Então, o estudo explica que essa mulher é um símbolo, né? Ela representa a igreja fiel de Deus ao longo da história. A igreja fiel? Isso. E os detalhes são muito ricos. Vestida do sol, isso aponta para a justiça de Cristo, o sol da justiça lá de Malaquias 4.2. Faz sentido. A lua debaixo dos pés, que só reflete a luz do sol, bom, simboliza o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento que, anunciava Cristo. Entendi. E a coroa? A coroa de 12 estrelas representa o povo de Deus vitorioso. Aí a gente pensa nas 12 tribos de Israel e nos 12 apóstolos, a igreja toda, né? O estudo até cita Efésios 5, que compara Cristo e a igreja a marido e mulher. Interessante essa conexão. Bom, aí logo depois aparece outra figura, versículos 3 e 4. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Uma figura bem ameaçadora. Com certeza. A sua cauda arrastava a terça parte das extremas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. E a pergunta é: quem é o dragão? Olha, o próprio Apocalipse 12, lá no versículo 9, já responde. É bom ler. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Nossa, bem explícito. Sim. O estudo Bíblia Fácil não deixa dúvida, o dragão é Satanás. E aquela cauda arrastando a terça parte das estrelas, o material interpreta como os anjos que caíram com ele na rebelião lá no céu, antes mesmo da criação, sabe? Ah, a batalha no céu que os versículos 7 a 9 descrevem. Exatamente. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. E Miguel, que o estudo identifica como Cristo, venceu, né? Certo. Então, esse dragão, Satanás, fica esperando o filho nascer para destruí-lo. O versículo 5 continua. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Quem é essa criança, então? O estudo Bíblia Fácil aponta diretamente para Jesus Cristo. E conecta isso com a promessa lá de Gênesis 3,15, sabe? Aquela da descendência da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. A primeira promessa do Messias. Isso. Satanás tentou destruir Jesus desde o nascimento. Lembra da história de Herodes? Mas não conseguiu. E a parte que diz que ele foi arrebatado para Deus até o seu trono é uma referência clara à ressurreição e à ascensão de Cristo. O calcanhar ferido na cruz, mas a vitória final com a ascensão. Exato. E a cabeça da serpente ainda será esmagada. Bom, com Cristo aos céus, a fúria do dragão se volta para a mulher, para a igreja. Vamos ler o versículo 6 e depois do 13 ao 16. Primeiro 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. E agora 13 a 16. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Um tempo, tempos e metade de um tempo? Interessante essa expressão. Pois é.
Então, a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. O que o estudo diz sobre essa perseguição e fuga? Bom, a igreja, a mulher, é perseguida por Satanás. Mas Deus providencia refúgio e sustento, né? O deserto, as asas de águia, são símbolos dessa proteção. O ponto-chave é esse período 1260 dias ou um tempo, tempos e metade de um tempo. Que dá o mesmo total, né? 1260. Isso. O estudo Bíblia Fácil Apocalipse aplica aqui o princípio dia-ano. Ou seja, 1260 dias proféticos equivalem a 1260 anos literais. E que período seria esse? O estudo situa entre 538 e 1798 depois de Cristo. A Idade Média, né? Período de grande poder papal e perseguição a grupos fiéis, como os valdenses, que o material menciona. Mas a fé foi preservada, mesmo que em isolamento. E a terra ajudando a mulher, engolendo o rio. Simbolizaria talvez lugares de refúgio, como o Novo Mundo, que ajudaram a aliviar a perseguição. Entendi. Agora chegamos num ponto crucial, o versículo 17. Ele diz: irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Quem são esses restantes, ou remanescentes, segundo a Bíblia Fácil? Então, o material explica que esse grupo surge na história depois de 1798, né? Após o fim daqueles 1260 anos. E o versículo dá duas características bem claras. Quais são? Primeiro, guardam os mandamentos de Deus. O estudo enfatiza todos os 10 mandamentos, incluindo o sábado. Segundo, tem o testemunho de Jesus. E o que seria esse testemunho de Jesus? Apocalipse 19, versículo 10 explica. Diz lá no finalzinho, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O espírito de profecia. Isso. Então, com base nessas duas marcas, guardar os mandamentos e ter o espírito de profecia, o estudo Bíblia Fácil aplica essa descrição à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por causa do surgimento histórico depois de 1798, da ênfase nos mandamentos e do reconhecimento do dom profético em Ellen White. Exatamente, entendendo que a obediência é sempre um fruto da graça de Deus, claro. Então, para resumir nossa conversa sobre a análise do Bíblia Fácil, Apocalipse 12 dá um panorama desse conflito espiritual, mostra Deus protegendo sua igreja e aponta as características do povo fiel no tempo do fim. Perfeito! O interessante nessa leitura das fontes é como ela conecta a história, a fidelidade aos mandamentos e a orientação profética como sinais de identificação desse povo remanescente. Olha, para quem está acompanhando e quer se aprofundar ainda mais, o guia completo Bíblia Fácil Apocalipse está disponível para baixar de graça, tá? O link está aqui na descrição. Isso mesmo, e lembrem que esse nosso estudo aqui no Pode Crer na Bíblia é diário. Se você gostou dessa análise, achou útil, não esquece de curtir, compartilhar com seus amigos e, claro, se inscrever no canal Pode Crer na Bíblia para não perder nada. Seu apoio é muito importante para a gente continuar. E preparem-se, amanhã a gente continua essa jornada pelo Apocalipse, vamos entrar na lição 10, mergulhar no capítulo 13 para entender a besta que sobe do mar. Que poder é esse? Qual o papel dele na profecia? Imperdível. Fica a reflexão de hoje baseada no que a gente conversou sobre as fontes, como essa ideia de lealdade a Deus mesmo sob pressão e a necessidade de discernir o engano em Apocalipse 12 se aplicam na nossa vida espiritual hoje. Algo pra gente pensar, né? Com certeza. Até amanhã. Até lá.